Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula 41. Vamos lá, olha só. Objeto de conhecimento, propaganda, detalhamento, exercício de leitura e interpretação de texto. Muito bem, vamos lá? Vamos falar sobre gênero textual propaganda? Muito bem. Argumento principal, persuadir. Você sabe o que é persuadir? Não? Vamos lá. Olha só o que significa a palavra persuadir. Muito bem. Persuadir, o que significa levar ou levar-se a acreditar ou executar alguma coisa? Exemplo, persuadiu a mãe a ir ao médico. Preciso resolver um assunto, convencer, induzir alguém a algo. Outro significado, levar o convencimento ao ânimo de alguém. Ele sabe persuadir. Muito bem. Então, uma das características da propaganda é a persuasão. É a persuasão. O que vem ser a persuasão? Como você viu aí, é levar ou levar, persuadir alguém, convencer, induzir, convencer a comprar, a contratar um objeto, um serviço, induzir um comportamento. Então, são características da propaganda. Persuadir alguém. Então, não necessariamente ele vai te persuadir a comprar algo. Ele vai te persuadir a contratar algo, ele vai te persuadir também a te convencer a tomar certas atitudes, né? Então, não necessariamente a propaganda ela vai te indicar isso, vai te indicar para você comprar, ela vai ter aquelas características de persuasão, como os verbos no imperativo, compre, né? Vacine-se. Notaram a diferença? Comprar e vacinar. Então, ele vai também persuadir para você ter algumas características, tomar algumas atitudes, né? Então, notem aí que a persuasão, uma das grandes características desse gênero textual, a propaganda. Propaganda também ele vai ter características de elementos de visuais, elementos de escrita e elementos sonoros também, né? Então, temos aí essas características desses elementos que vão estar juntas para tentar te convencer, para tentar te persuadir, ok? Então, nós vamos ver agora uma campanha publicitária, que você vai ver aí essa linguagem verbal, a linguagem não verbal, associado aí também a questões sonoras. Então, tudo elaborado para te convencer, para te persuadir a comprar essa ideia. Observe aí nessa propaganda que nós trouxemos para você. Atenção! O governo do Amazonas orienta. Vacine sua família, em especial os menores de 15 anos. Crianças e adolescentes precisam se imunizar contra o HPV e tríplice viral. Não baixe a guarda. Grupos prioritários têm que se vacinar contra a gripe. E se você tem 18 anos ou mais, tome a bivalente contra a Covid-19 e reforce a proteção. Vá ao posto mais próximo. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Notaram? Né? Então, temos aí também características dos verbos imperativos. Vá, vacine-se, atualize a sua carteira, os elementos que trazem, os elementos visuais, né? A linguagem verbal, a linguagem não verbal, a linguagem, no caso, o som, a sonora, tudo isso para te persuadir, te convencer a tomar certas atitudes. Então, a propaganda ela não vai trazer também somente tentar te convencer, te persuadir a comprar algo, a comprar um produto. Ele pode também te convencer a comprar um comportamento, né? A comprar, a valorizar uma imagem, valorizar um produto. Então, aquele produto, às vezes você quer comprar aquele produto, não pelo valor dele, né? Aquele valor que vai lhe trazer
vai lhe trazer pessoalmente. Então, eles vão trabalhar também essas características. Mas, como eu falei para vocês anteriormente, não só o produto é comprado, você pode comprar também uma ideia, comprar um comprometimento, né, como vacinar-se, como combater o bullying e vários outros processos que a propaganda, que esse gênero textual nos traz. Ele vai aliar, como eu falei a você, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, o sonoro também, as cores, questões de cores e tudo mais, para te convencer, ok? Então você, ao observar, você vai observar essas características, né, de linguagem verbal, que é a imagem, de a linguagem não verbal, que é o texto em si, essa mistura formando ali a linguagem mista, ok? Vimos aí primeiramente uma propaganda audiovisual, agora nós vamos ver um cartaz e vamos tentar conhecer um pouco mais, tentar desvendar essas características para entendermos como funciona. Olha só, observe aí. Então temos aí um cartaz. Aí você vai analisar e interpretar esse cartaz, né? A primeira olhada, você olha assim, o que tem aí? Temos elementos visuais que nós vamos interpretar, né? Para entendermos aí essa associação da linguagem verbal, que é o texto, ó, né? Temos textos, várias informações no texto, ó, várias informações. Então, nós vamos analisar o que está escrito, mas também temos que analisar a questão da linguagem não verbal. A linguagem não verbal. Temos alguns emojis aqui, né? Alguns emojis aqui, ó, de mãozinha se cumprimentando. Temos aqui o que mais? Emojis de riso, né? Mais emojis de riso, mãozinha se cumprimentando, indicando aí o quê? Um coração, não é isso? Não é isso que vocês estão vendo? Um coração. Então, você vai analisar, interpretar esses textos, eles se entrelaçam num valor significativo, num sentido, eles vão trazer um sentido. Então, quando vocês forem analisar, interpretar um cartaz, um vídeo, né, ou qualquer outro objeto de propaganda, você vai ter que levar em conta toda essa linguagem que traz no cartaz. Então vamos analisar aqui esse cartaz. Primeiramente nós podemos ver aqui, ó, nesse elemento, temos aqui o elemento, essa imagem, essa linguagem não verbal, o planeta Terra, não é isso? Não é isso que vocês estão vendo? Muito bem. Aí ao redor nós temos uma roda, né, de pessoas. Vocês notaram aqui que essas pessoas são pessoas diferentes? Ó, temos aparentemente uma indiana, temos o indígena, temos pessoas brancas, temos orientais, né, temos pessoas negras. Então notem aí que ele vai trazer já uma ideia de diversidade. Né? Traz uma ideia de diversidade. Então, todos esses elementos vocês vão ter que observar, ok? Então, vamos agora ao texto. Vamos aqui à linguagem verbal. Então, vamos lá. Observe aqui, olha só. Então, temos o texto que diz bem assim, ó, unidos contra o bullying por uma escola mais amiga. Cada ato de bondade faz a diferença. Fale, sua voz pode acabar com o bullying. O respeito começa com a compreensão, celebre as diferenças. Olha aí, né? Ele vai trazer esse link, essa ligação com as diferenças, com os personagens que estão aqui, as imagens que estão representadas, do índio, do oriental, da indiana. Então, ele vai trazer essa compreensão, é a mensagem que o cartaz está indicando, né? Você compreender e celebrar as pessoas diferentes. Então, respeite as pessoas diferentes, que têm culturas diferentes, que têm valores diferentes. Então, não ao bullying.
não ao bullying. Seja um herói. Aí ao final ele traz aqui, ó, seja um herói, apoie, olha aqui as palavras, né, os verbos imperativos, apoie os amigos que precisam de ajuda, fale, olha só, então eles vão trazer também, é uma das características da propaganda, vai ser esses verbos imperativos. Então notaram aí que essas características dessa ligação entre a linguagem verbal, a linguagem não verbal, esses elementos aí que vão trazer, né, esses símbolos, todas as imagens, tanto as imagens quanto o texto, eles estão alinhados. E ao analisar os textos, você tem que observar essas características. O que o texto está dizendo? O que a imagem está falando? Cada característica de imagem, as mãos dadas formando o coração, né, o sorriso, as pessoas diferentes, a diversidade. Então, quando você for analisar, você tem que tomar essa precaução de observar esses detalhes, tá bom? Muito bem, agora vamos ver aqui essa diferença. Você, professor, o que é propaganda? Quais as semelhanças entre propaganda, o que é e publicidade? Vamos lá? Olha só. Então, vamos primeiramente falar aqui um pouco sobre o slogan. O que vem ser a frase? Quais as semelhanças entre as duas propagandas? As propagandas ali que nós vimos a primeira. Temos ali o vídeo sobre a vacinação e temos aqui o cartaz sobre o bullying, né? Quais as semelhanças entre as duas? Muito bem, então o slogan é a frase que acompanha a propaganda. Na primeira, no vídeo, nós temos o slogan que diz o seguinte aqui, ó. Atualize a sua carteira de vacinas. Notaram aí? Né? O slogan é a frase que acompanha a propaganda. Então, ele indica lá no vídeo, aparece o texto, diz atualize sua carteira de vacinas. Ou seja, vacine-se, né? Vá lá, vá ao posto, se vacine, atualize sua carteira, eles vão carimbar lá a sua carteira, indicando que você está vacinado, está atualizado a sua carteira. Então esse é o slogan, é a frase que acompanha a propaganda, ok? Já no cartaz, ele está escrito o seguinte, olha só o que ele está escrito. Unidos contra o bullying, por uma escola mais amiga, né? Então está tratando ali da relação dos alunos, respeitando as diferenças, tratando com respeito todos, né? Então, ambos os textos são multimodais, ou seja, vídeos, sons, né, características sonoras, há também a linguagem verbal, a linguagem não verbal, imagens que estão associados para indicar ali a mensagem. O termo propaganda ele está relacionado a essa divulgação de ideias, porém algumas vezes é utilizado no sentido de fazer uma publicidade, o que torna o termo amplo, né? Publicidade, propaganda, então torna esse termo muito amplo. Embora os termos publicidade e propaganda sejam muitas vezes usados como sinônimos, se distingue, pois, enquanto a publicidade tem como finalidade vender um produto, um serviço, a propaganda tem como objetivo principal divulgar uma mensagem buscando influenciar opiniões e obter adesão para uma ideia ou uma doutrina. O que nós vimos aí são propagandas, né? Porque eles estão propagando uma ideia de você se vacinar, de você ser contra o bullying, ok? Então vamos ver aqui o que vem ser o gênero textual, conceitual, o que é o gênero textual propaganda. Vamos lá, olha só. Então o que é o gênero textual propaganda? O anúncio publicitário. Olha só, é um gênero textual que busca promover um produto. Falei para você, né? Não só produto, não vai só querer te vender aquele celular, mas ele vai te vender uma ideia também, né? Você ser contra o bullying, tratar as pessoas com respeito, respeitar as diferenças. Então, o anúncio publicitário, a propaganda, ele vai vender um produto também, mas vai te vender uma ideia, como nós vimos aí nesses dois
duas propagandas que nós vimos anteriormente, o vídeo e o cartaz. Muito bem, ele é constantemente veiculado em meios de comunicação de massa. O anúncio publicitário tem o objetivo de divulgar produtos, serviços, também pode ser vinculado em plataformas diversas. Você, quando acessa a internet, que hoje é o meio de comunicação que nós mais acessamos, não sei se vocês também trabalham com isso, anteriormente era com rádio, com a TV, então existia várias propagandas, né? Eles promovem produtos, mas também promovem ideias de comportamento. As propagandas, elas vão refletir também um contexto de tempo, né? Um tempo que você vive. As propagandas que eram quando eu era jovem, isso faz muito tempo, já faz muito tempo, eram bem diferentes. Hoje, com certeza, elas seriam realmente, como dizem, canceladas, né? Porque era um outro contexto, um outro modo de vida, os meios de comunicação eram diferentes. Então, hoje você tem essas propagandas através ali do celular, da internet, né? Às vezes até esses artefatos, você fala alguma coisa, está falando ali, fala, eu acho que eu vou comprar um tênis. Aí quando você entra num link, quando você vê lá, está cheio de tênis. Você, o que é isso? É magia? Isso é magia? Não. O mundo muda, o contexto muda, tudo muda, tudo muda. Então, a propaganda, ela vai trazer essas características, né? Então, ela vai ter esse caráter persuasivo, de querer te convencer, querer te vender produto, te vender uma ideia. Então, além de ela ter esse caráter persuasivo, também a propaganda, tanto a propaganda quanto a publicidade, ambos os gêneros costumam apresentar textos cuja mensagem pretende sensibilizar, atrair o interlocutor. Para tanto, faz uso de imagens, de músicas, que eu falei aqui, né, do som, recursos audiovisuais, efeitos sonoros, luminosos, e sua vinculação em ambos os casos pode se dar por meio de impresso, pelo rádio, pela TV ou pela internet, né? Então, todos os meios vão estar permeados aí de propaganda, de todos os tipos, né? Benéficas ou não, aí vai de cada um, né? Se alguns produtos, por exemplo, podem prejudicar as pessoas, mas se está regularizado, está podendo ser anunciado, né? Fazer campanhas publicitárias. Então, ficar atento, ok? Vamos relembrar aqui as características do texto publicitário, do anúncio publicitário? Olha só. Primeiramente, falamos aqui, eles vão trazer sinais sonoros, luminosos, né? Imagens, vai trazer ali a linguagem verbal, que é a fala, e a escrita, né? Ele vai trazer essa característica ali na linguagem verbal ou escrita, né? A verbal, na propaganda, na fala, na propaganda audiovisual, né? Então, vão ter atores ali, atrizes, profissionais que vão te sensibilizar através da fala, na escrita também, né? Com textos, legendas e tudo mais. Além da linguagem não verbal, né? Que mostramos ali tanto no cartaz, que ele vai ter ali associações de imagens com o que está escrito, com a própria representação da face dos desenhos ou dos atores. Então, tudo isso está ali amarrado para tentar te convencer para comprar um produto ou uma ideia. Linguagem verbal, a escrita, e a linguagem não verbal, que é a imagem em si. Ok? Muito bem. Outras características. Vai trazer uma linguagem simples. Por quê? Porque pretende, linguagem simples, porque ele pretende alcançar o maior número de pessoas, né, para poder vender o seu produto. Então ele vai ter essa linguagem mais simples, mais acessível, que você, ao ver a propaganda, ao ver aquele cartaz, ao ver
o anúncio na internet, ao ver a linguagem verbal no rádio, você entender, compreender a mensagem e se ver ali tentado a comprar aquele produto, comprar aquela ideia. Então, notem aí que eles vão utilizar também essa linguagem simples, linguagem não verbal e linguagem verbal. Outra característica, olha só. Então, temos outra característica aqui, que são os textos curtos, porque os textos relativamente curtos pretendem ser rápidos, né? Linguagem simples, ser rápido ali na mensagem. O texto, eles vão ser persuasivos, tentando te convencer a comprar algo, a te vender uma ideia, vai ser atrativo. Eles vão trazer também humor, ironia, né? Vai fazer você achar aquilo agradável, engraçado, utilizando ali essa ironia e também muita criatividade, ok? Vão trazer verbos no imperativo, como nós vimos aí nos nossos dois exemplos. Compre, vacine, né? Muito bem, então vai trazer esses verbos no imperativo. Vão utilizar cores diversas, imagens, fotografias, áudios. Então, eles vão trazer essa característica. A persuasão, característica marcante da propaganda, diz respeito ao próprio efeito de convencimento que tais textos conseguem gerar. Olha só aí. Persuasão também, nós temos outra situação aí do público-alvo. Você vai observar, quando você ver certos programas, TV a cabo, hoje não é TV a cabo, é streaming, né? Então, streaming, alguns públicos são públicos para quem tem muito dinheiro, né? Não sei se vocês já acessaram aqueles canais, Money, que fala sobre dinheiro, Bolsa de Valores. Então, aquele tipo de informação, de programa, ele vai ter um público-alvo, pessoas da classe A. Aí lá você vai ver comercial de Rolex, comercial de carros luxuosos, comercial de joias, né? Então, o público-alvo é o público A. Então, a propaganda também, ela vai indicar a propaganda nesse público-alvo, a esfera social a qual a propaganda se destina. Considera a idade das pessoas, o gênero, se é masculino, feminino, o poder aquisitivo, como eu falei aqui, né? Entre outros. Então, se um programa de TV ele é assistido pelas mulheres, aí o que as propagandas vão seguir? Vão fazer propagandas de interesse das mulheres. Se é de pessoas mais velhas, vai seguir esse público-alvo. Então, se é criança, se é jovem, então o público-alvo ele vai indicar ali a linha e a esfera social a qual a propaganda vai se destinar. Então, notem aí que a cada público-alvo vai mudar a propaganda, a linguagem vai mudar o aspecto visual, o aspecto sonoro. Então, cada público-alvo tem as suas peculiaridades, ok? A finalidade, temos aí a finalidade. Qual é a finalidade de todas elas? Persuadir o leitor de modo a gerar adesão a algum produto, serviço ou ideia. Observe aí que nós trouxemos para você uma persuasão à ideia. A ideia, olha só, observe aí. Bem-vindo à comunidade ribeirinha do interior da Amazônia, onde a vida flui ao ritmo da natureza, mas nem todos os sonhos podem decolar. Na floresta amazônica, um novo capítulo está sendo escrito. Graças ao CMEAN e à educação de jovens e adultos, o renascimento está acontecendo. Porque na jornada da vida, nunca é tarde para aprender. Venha para o CMEAN, busque o seu crescimento pessoal. Busque o seu crescimento pessoal. Notaram aí que o slogan da campanha, ela traz essa ideia de você estudar, crescer,
trazer ali o seu crescimento pessoal. Então notem aí que o público que ele atrai são as pessoas que vão estudar ali no CMEA. Então, cada público e cada propaganda ele vai querer vender uma ideia. Observe aí. Então, com essa propaganda ela interage com o leitor. Como ela interage com o leitor? Através da imagem, através do som, através das cores. Quem é esse leitor? É quem está interessado em estudar no CMEA, não é isso? Quais os mecanismos que o autor usou para chamar a atenção desse leitor? Muito bem, vamos ver a primeira, que diz assim: a propaganda ela dialoga com o leitor através da palavra e da animação que se relacionam para produzir a mensagem. Quem é o leitor? Que leitor é esse? O leitor pretendido são pessoas afetadas ali pela procura do desenvolvimento pessoal, geralmente jovens e adultos. Ao invés de usar quais os mecanismos, olha só, a terceira, exatamente a terceira, quais os mecanismos o autor usou para chamar a atenção desse leitor? A imagem, as palavras de ordem, venha, busque. Então, são características ali que vai indicar. O autor também, ao optar pela animação, queria aproximar do público-alvo e, considerando o papel social do enunciador, dá mais leveza à propaganda sem tirar o caráter de seriedade, respondendo ali a quarta questão que diz que ao invés de usar um cartaz, o autor optou por uma animação. Qual seria a razão? Então foi essa. A animação, ela queria aproximar o público-alvo e considerando o papel social ali do enunciador. Observe aí essa outra propaganda que nós trouxemos para você. Características dessa propaganda. Interpretando textos com auxílio de material gráfico, olha só. Então temos aqui um refrigerante, né? Aí o que ele traz ali, ó? O que ele traz? Ele traz um raio, né? Qual é o nome do refrigerante aqui? Energia natural Guaraná. Rico em antioxidantes naturais e cafeína, revitalize seu dia com a pura energia da Amazônia. Energize-se com o poder do Guaraná. Natureza pura em cada gota. Olha aí o slogan do nosso refrigerante aqui. Então, esse cartaz, notem aí que ele traz aí o que? Um raio, né? Indicando força, que esse Guaraná vai te energizar, vai te trazer força, as luzes, os raios. Aí temos aqui um emojizinho aqui dizendo que é gostoso o Guaraná, olha ali com a língua de fora. Então temos aí alguns elementos. Vai trazer também aqui as redes sociais do Guaraná para você acessar. Então, ao analisar esses elementos visuais, você tem que interpretar o porquê dessas características visuais, estão alinhados ali com a linguagem não verbal. Este cartaz busca não apenas atrair a atenção visual impactante das cores vibrantes, mas também de comunicar de maneira eficaz o valor nutricional, os benefícios energéticos do Guaraná, utilizando ali um raio como elemento visual-chave para conectar o conceito de energia natural. Muito bem, olha só. Então vamos ver agora a finalidade do texto. Temos aí um texto que diz o seguinte, olha só. Passo a passo para proteger sua família contra a dengue. Notem aí que ele vai te indicar também 10 passos para proteger. Aí temos aqui nos 10 passos, temos aqui o mosquito que está sendo eliminado, olha só. Né? Então ele traz aqui a eliminação. Então traz aí essa linguagem e vai te indicar, vai trazer quem está patrocinando, fazendo essa propaganda aqui, que é o governo brasileiro, e vai trazer as linguagens não verbais aqui associadas, ok? Vai trazer esse infográfico para você compreender melhor, passo a passo, através ali da linguagem verbal e da linguagem não verbal, para facilitar o teu conhecimento a respeito da dengue. Temos mais outro texto aí, olha só. Qual a finalidade desse texto? Que ele traz aí uma adolescente se vacinando e indicando ali, atualize carteiras de vacina de sua família. Vá ao posto de saúde UBS mais próximo e vacine-se. Aí ele traz a informação, né? Tríplice viral, febre amarela, HPV, vacinação de gripe, vacinação de Covid e mais. Atualize, olha aí a ordem,
as carteiras de vacina. E traz também o órgão que está trabalhando, Governo do Estado do Amazonas. Então vamos relembrar aí as características desse gênero textual. Ele vai ter caráter comercial, vai utilizar uma linguagem verbal e não verbal, linguagem simples, textos relativamente curtos, textos persuasivos e atrativos, vai trazer humor, ironia, criatividade, verbos no modo imperativo, figuras e vícios de linguagem, uso de cores, imagens, fotografias e sons. Muito bem. Falamos então sobre propaganda.